Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas! Estamos de volta com o podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança Vermelha, temporada 2021. Nós tivemos um pequeno recesso para recarregar as baterias, mas o novo ano já começou e, como nós achávamos que seria, ele começa sem querer perder para 2020. Então, cá estamos nós para comentar e debater os principais assuntos que envolvem o PT, a esquerda e a classe trabalhadora do Brasil, na América Latina e no mundo. No episódio de hoje, conversamos com a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, que fala para a gente sobre as novidades em torno da disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. O companheiro Walter Pomar, da direção nacional do PT, comenta os recentes acontecimentos nos Estados Unidos. Afinal de contas, o que é que foi aquilo, hein? Gabriela Frison, da direção da UBS, conversou com a gente sobre o Enem, que acontece esse fim de semana. Mas e aí? Adia ou não adia? Qual que é a posição das entidades e o que prevalece nesse momento entre os estudantes? E a companheira Rayane Andrade, professora de Direito da UEG em Goiás, faz uma breve resenha do novo filme da Pixar, Soul, lançado no final do ano e também já disponível em plataformas de streaming. Pessoal, entre o nosso último programa de 2020, pouco antes do Natal, e o dia de hoje, cerca de 20 dias se passaram. Infelizmente, nesse período, o Brasil ultrapassou a marca de 200 mil pessoas mortas pela Covid-19 e estamos passando por uma nova onda de crescimento dos registros de novos casos e de óbitos, voltando a ultrapassar, inclusive, a média móvel de mais de 1.000 mortes diárias. Enquanto isso, o governo Bolsonaro segue com esse plano genocida, atuando para retardar ao máximo o plano de vacinação no Brasil. Hoje mesmo, por exemplo, o ministro da Saúde falou sobre o plano de vacinação e sabem o que foi que ele disse? Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. Pois é, falou que a vacina vai começar no dia D, na hora H. E com esse grau de precisão do cara que foi, inclusive, no Exército responsável pela logística, a gente só pode esperar que sejam vacinadas X pessoas no período Y de tempo, né? É absolutamente surreal. Agora, algo que também aconteceu entre a última edição do podcast de 2020 e o dia de hoje foi o fim do auxílio emergencial. A última parcela foi paga em dezembro, o que significa que milhões de trabalhadores e trabalhadoras que estão sem emprego começaram o ano de 2021 perdendo a sua única ou a sua principal fonte de renda. O fim do ano não proporcionou aquele, entre aspas, tradicional voo de galinha na economia, quando aconteciam contratações temporárias no final do ano e as pessoas tinham ali um respiro. Isso não aconteceu, ou ao menos aconteceu num baixíssimo número, de forma que 2021 começa com muito mais gente pobre, muito mais gente desempregada e muito mais gente desalentada do que começou, por exemplo, o ano de 2020. Enquanto isso, em todo o mundo, acirram-se os conflitos entre estados, conflitos entre as classes e conflitos entre setores das classes dominantes. E talvez, gente, seja com o alerta, né, para que a gente siga atento a todas essas movimentações que a gente começa essa primeira edição do podcast de 2021, que é lançado poucos dias depois daquilo que está sendo intitulado quase como um título de blockbuster, né? A invasão do Capitólio. Bom, mas vamos começar a edição de hoje tratando de um assunto que ocupou boa parte da nossa pauta de dezembro, que é a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Tem gente que insiste em tratar esse assunto como algo menos importante, mas eu espero que nossos ouvintes aqui do podcast não tenham essa compreensão.
Infelizmente, já no comecinho desse ano, depois de já ter aprovado a entrada no bloco organizado pelo Rodrigo Maia, a bancada do PT na Câmara aprovou também o apoio ao candidato desse bloco. E o cara é o Baleia Rossi, do MDB. Muito bem, é sobre esse assunto que a gente vai escutar agora e saber as últimas novidades por meio da companheira Natália Sena. Oi, Patrick e ouvintes do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Primeiro, Patrick, importante a gente desejar um ano de 2021 de muita luta e muita organização para nós. Eu acho que são os imperativos necessários para que a gente possa pensar em ter vitórias da classe trabalhadora no médio prazo aqui no Brasil. E a vida já está mostrando nesses primeiros dias que a gente não vai passar por tédio, nem teremos nenhuma trégua nesse ano de 2021, né? É um ano que vai ter que ser de muita luta popular contra Bolsonaro, de muita luta por vacina, por empregos, por renda emergencial e também de muito combate contra a domesticação que vem reinando e ascendendo do lado de cá. Sobre isso, sobre essa domesticação, eu vou atualizar aqui um pouco os nossos ouvintes sobre a posição que o PT está adotando na eleição da mesa diretora da Câmara. Eu vou falar, por enquanto, só da Câmara, porque em relação ao Senado, a gente infelizmente está tendo dificuldade de ter informações mais precisas, apesar de termos fortes indícios de que uma posição ainda pior que a da Câmara vai ser adotada. Mas sobre isso a gente pode falar melhor nos próximos programas. Como muita gente deve ter visto pela imprensa, logo no início de janeiro, a bancada de deputados e deputadas federais do PT se reuniu e aprovou por uma apertada maioria de 27 a 23, com uma abstenção e uma ausência na votação. A bancada, por essa maioria, aprovou o apoio ao candidato à presidência da Câmara, Baleia Rossi. Baleia é o candidato de Rodrigo Maia, apadrinhado por Michel Temer, isso mesmo, por Temer, com quem Maia, inclusive, se reuniu antes de anunciar o nome de Baleia, e é também presidente nacional do MDB. A bancada do PT já tinha decidido compor o bloco articulado por Rodrigo Maia, ainda em 2020, o bloco parlamentar articulado por ele, e ficou em aberto uma posição sobre candidatura a presidente. Se teríamos uma candidatura de oposição, preferencialmente do PT, ou se o PT apoiaria alguma outra candidatura, e o mais provável era que fosse a candidatura apoiada por Rodrigo Maia. E aí essa decisão foi tomada no início de janeiro com esse placar, de 27 a 23, que inclusive é um placar apertado, que diz muito sobre o sentimento que hoje existe na bancada acerca dessa posição que foi tomada. Ou seja, o PT decidiu que não vai ter candidatura própria e abriu mão de construir um bloco de esquerda ou um bloco de oposição para disputar a pauta, os espaços, os cargos na Câmara dos Deputados. Essa decisão, obviamente, tem causado muito debate dentro do PT, na militância, na imprensa, na esquerda de uma forma geral, na sociedade. Primeiro, do ponto de vista mais interno do PT, tem causado debate porque se trata de um assunto que não está sendo resolvido pelas instâncias. É importante que se diga isso. Um assunto que na prática foi delegado à absoluta deliberação pela bancada. Por exemplo, o Diretório Nacional não foi sequer ouvido, não teve nem a oportunidade de ter uma reunião para debater o assunto, para que os membros do Diretório Nacional pudessem expor suas opiniões sobre o assunto. Na Comissão Executiva Nacional, a gente teve apenas uma reunião, onde as posições foram apresentadas, uma reunião ainda em dezembro. Inclusive, a gente teve defensores do apoio a Arthur Lira nessa reunião, caso
se identificasse que ele tinha mais chances de ganhar, oferecesse mais cargos, coisas do gênero. Mas sobre essa reunião a gente já falou aqui no programa do final de 2020, né? Agora, em segundo lugar, o assunto também tem causado polêmica e debate, especialmente pelo mérito propriamente dito, né? Ou seja, a gente vai inaugurar o ano em que se completam 5 anos do golpe contra a presidenta Dilma, o PT participando como coadjuvante de um blocão junto com a direita tradicional do parlamento brasileiro, né, a mesma direita que articulou e operou o golpe de 2016, e vamos colocar os nossos votos, ou pelo menos a maioria deles, na cesta de um candidato a presidente da Câmara que é do mesmo partido de Temer, de Eduardo Cunha, e, como eu disse, é, inclusive, o presidente nacional desse partido, o MDB. Sem falar, obviamente, que se trata de um defensor da agenda ultraliberal, de parte do bloco que elegeu por ação ou omissão Bolsonaro em 2018, que votou a reforma da Previdência e que tem votado sistematicamente com toda a pauta de desmonte da soberania, de desmonte dos direitos trabalhistas e de restrição das liberdades democráticas no Brasil. É obviamente que muita gente, inclusive gente de esquerda, nessa discussão tem buscado justificar de diversas formas a adoção dessa posição, né? Dizem, para derrotar o candidato de Bolsonaro vale se aliar com quem for. Então, acreditam que podem existir compromissos mínimos que esse candidato de Rodrigo Maia e da direita tradicional poderia assumir, e assim haveria redução de danos em relação à agenda parlamentar, né? Outros explicitamente defendem que o que importa são os cargos, né? Que a gente pode ter cargos melhores se participarmos de um bloco e votarmos nessa candidatura, e que isso nos daria condições melhores de fazer oposição a Bolsonaro. Começando pelo final, por essa questão dos cargos, né? Eu não sei que cargos na mesa, nem que comissões Baleia Rossi, caso vença, vai viabilizar para o PT. Mas, sendo bem franca, né, eu acho que uma primeira secretaria na mesa ou uma presidência da comissão que for, não vai alterar, né, em nada na nossa capacidade de mobilizar, de organizar e de conscientizar o povo na luta que precisamos urgentemente travar para derrubar, para derrotar o governo Bolsonaro, né? Tem quem pense o contrário, né? Que esses espaços são ultra relevantes na luta de classes. Eu penso que são acessórios, né? Tem sua importância, mas são secundários, são questões pontuais da dinâmica parlamentar e que importante mesmo para a nossa luta geral era estarmos com a candidatura própria do PT, uma candidatura a presidente da Câmara, em campo, né, nos últimos 2 meses, que passasse dezembro e janeiro, falando para fora, né, defendendo uma pauta popular como plataforma da agenda da Câmara para 2021 e 2022, ou seja, pautando o debate, né, o mérito do debate que envolve essa discussão da mesa da Câmara, né, tensionando de forma forte, de forma pesada, com as duas direitas que estão aí no jogo, e defendendo uma pauta básica, né, uma pauta que é básica para qualquer esquerda que mereça esse nome no atual momento. Vacina universal e gratuita, prorrogação do auxílio emergencial, geração de empregos e impeachment, né? Mas esses compromissos, que na minha opinião são os mínimos, Baleia Rossi não assume, né? Parece que o compromisso da vacina, né, de defender a vacina universal, ok, ele parece que assume. Quando chega na prorrogação do auxílio emergencial, já barra, né? Porque tem o teto de gastos e, no máximo, ele fala em adequações do Bolsa Família. Mas o melhor de tudo é que o que o próprio Baleia Rossi falou sobre a questão do impeachment, numa entrevista recente, que se eu não me engano foi ontem ou antes de ontem, o jornal Folha de São Paulo. Ele disse o seguinte:
abre aspas, não há nenhum compromisso, como muitos falam, de abertura de impeachment. É uma mentira. Dar início é uma prerrogativa do presidente da Câmara, mas nós precisamos ainda mais, neste momento em que a pandemia dá sinais de crescimento, de estabilidade. E aí a Folha segue no assunto e pergunta, deflagrar um processo de impeachment traria mais instabilidade? E aí o candidato Baleia Rossi, que já conta com o apoio do PT, responde, acho que sim, não é o caminho, não é bom para o Brasil. O impeachment é o extremo do extremo do extremo que está na nossa Constituição. Precisamos de estabilidade. E reafirmo que não houve compromisso de abertura de impeachment. Todos têm que trabalhar por uma unidade. A gente fala que a Câmara tem que ser independente, mas tem que ser harmônica. E tem que trabalhar em harmonia com o Poder Judiciário e o Executivo. Então, essas são as palavras, né, que eu li da entrevista recentíssima do candidato Baleia Rossi sobre o tema do impeachment. E, além disso, gente, para finalizar um comentário sobre esse assunto, numa boa, mas Baleia Rossi é um governista, né? Inclusive, as votações dele no último ano são mais alinhadas com o governo do que as de Arthur Lira, que é o candidato de Bolsonaro. É pouca coisa, mas é simbólico, né, que tenha esse alinhamento tão forte. Então, eu acho que quem quiser acreditar que há uma disputa entre bolsonarismo e democracia nessa eleição da presidência da Câmara, bom, tem quem acredite em todo tipo de coisa, né? Mas, da minha parte, eu prefiro ver as coisas como eu acho que elas são. Dois setores da direita estão disputando a presidência da Câmara. E eu acho que é um erro do PT não se diferenciar nesse processo, não aproveitar esse momento para fazer luta política, né? E deixar para decidir uma opção entre um desses dois setores, pelo setor anti-Bolsonaro ou menos governista, nessa disputa, depois de ter acumulado alguma coisa, né, politicamente, ao longo do processo, ou seja, depois de ter colocado uma candidatura em campo, discutido uma pauta, discutido com a sociedade o que deve ser a pauta da Câmara nesse próximo biênio e, num segundo turno, se for o caso, escolher entre uma das candidaturas. Mas não foi isso que o PT escolheu fazer, né? Pelo menos até agora, a decisão é pelo apoio a esse candidato do MDB, do bloco de Rodrigo Maia, e a gente espera e vamos seguir aí nas próximas semanas tensionando e pressionando para que essa situação seja alterada, né? Mas esperamos que ainda seja possível reverter e apresentar outra candidatura. Gente, Natália mencionou que o assunto eleição para a presidência do Senado vai ser tratado nas próximas edições. Agora, eu queria antecipar que, apesar da total falta de informações nas instâncias do partido, a bancada do PT no Senado publicou hoje, às 14h08, na sua página, uma nota assinada pelo líder e pelo vice-líder do partido no Senado, os companheiros Rogério Carvalho e Jacques Wagner, informando que, abre aspas, decidiu por unanimidade apoiar a candidatura do senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, para a presidência do Senado Federal. Fecha aspas. A nota diz que essa decisão foi tomada, abre aspas, tendo em vista dois aspectos centrais. Primeiro, assegurar a função constitucional e institucional do Poder Legislativo, em seu papel precípio de atuação independente e harmônica em relação aos demais poderes constituídos, representando, por meio dos mandatos parlamentares, a legitimidade popular, preservando sua posição altiva, insubmissa e basilar no arranjo democrático, buscando sempre uma representação mais igualitária do povo brasileiro. E, segundo, propor a agenda para contribuir com a superação da gravíssima crise que o Brasil atravessa e perpassa esforço corrente para rejeitar iniciativas voltadas para o desmonte do Estado democrático de direito
incluindo propostas visando minar direitos civis, políticos, sociais e econômicos, muitas delas carentes de transparência e estofo técnico e científico. Fecha aspas. Olha, gente, como nós falamos, esse debate não foi feito nem no diretório, nem na executiva nacional do partido. Agora, assim como na Câmara, ou ainda pior do que lá, demonstra o grau de recuo e de erros que a maioria dos integrantes das bancadas do partido são capazes de cometer. Porque, veja, diferente da Câmara, onde quem defende o apoio ao Baleia Rossi diz que vale tudo para derrotar o candidato de Bolsonaro, no Senado, o Rodrigo Pacheco tende a ser o candidato apoiado por Bolsonaro. Então, qual o sentido desse apoio? Sinceramente, não vejo absolutamente nenhum defensável. Bom, mas vamos voltar a esse assunto na nossa próxima edição do podcast. Agora, vamos escutar o companheiro Walter Pomar. Ô Walter, era dia da confirmação da eleição do Biden e o Congresso dos Estados Unidos foi invadido. Bandeiras nazistas, gente fantasiada, gente armada e assassinados. Nas redes e na TV, analistas falavam de tudo, né, tendo até gente falando, gente de esquerda falando, que era um golpe de Estado. Afinal de contas, companheiro Walter, a pergunta que não quer calar: o que é que foi aquilo? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Os ouvintes do podcast não sabem, mas agora vão saber. O Patrick, dias antes, nos envia uma pauta e depois nos cobra impiedosamente o envio do respectivo áudio. Pois bem, a pauta que me coube nesta edição do podcast é responder uma pergunta simples. 2 pontos, abre aspas. Estados Unidos. Afinal, o que foi aquilo? Ponto de interrogação, fecha aspas. E afinal, o que é que foi aquilo? Eu vou começar dizendo o que penso que aquilo não foi. Aquilo, a invasão do Capitólio, não foi parte de uma revolução contra o Estado opressor. Nem foi uma legítima manifestação feita por representantes da maioria da população dos Estados Unidos contra uma das instituições que oprime o povo. Pois se tivesse sido qualquer uma dessas coisas, a Guarda Nacional teria atacado com tudo e muita gente teria sido morta pelo simples fato de ser negra. A rigor, não acho que aquilo, a invasão do Capitólio, tenha sido nem mesmo uma tentativa efetiva de golpe de Estado. Pois um golpe de Estado, é bom lembrar, é uma ação praticada por um ou mais órgãos do Estado contra outros órgãos do Estado. O problema é que para que isso funcione, é preciso que um corpo armado intervenha. A polícia, a Guarda Nacional, as Forças Armadas não se moveram. Ou, se isso ocorreu, não ocorreu na profundidade que teria sido necessária para que um golpe de Estado tivesse tido curso, mesmo que não tivesse tido êxito. Tampouco estou seguro de que aquilo, a invasão do Capitólio, tenha sido efetivamente planejada em detalhes, embora muita gente boa diga que sim e dê provas nesse sentido. O que foi aquilo então? Apenas um circo, como disseram alguns analistas? O canto do cisne, o estrebuchar do trumpismo? Um pombo enxadrista saindo de cena e cagando no tabuleiro enquanto canta a vitória? O que foi aquilo? O que sei com certeza é que aquilo não foi um raio em céu azul. A invasão do Capitólio e tudo o que aconteceu antes, e muita coisa que ainda está para acontecer, são fenômenos produto de uma crise política profunda que corrói os Estados Unidos. Crise não apenas entre uma maioria do povo e uma minoria de elite, mas também uma crise profunda dentro da classe dominante estadunidense. Noutros momentos da história dos Estados Unidos ocorreram crises desse tipo. E vamos lembrar que os Estados Unidos são um país em que atirar em presidentes
não é propriamente uma raridade. Por exemplo, tivemos Lincoln, Kennedy, Reagan. Mas há uma novidade importante. Este episódio, o ataque ao Capitólio, ocorreu num momento em que os Estados Unidos estão vivendo dificuldades imensas na sua luta por manter-se como potência hegemônica mundial. Mesmo que Trump não apronte mais nenhuma antes de deixar a presidência. E aí, olho na marcha armada que parece estar sendo convocada para o dia 17 de janeiro, conforme denunciou Michael Moore. Mas mesmo que Trump não apronte mais nenhuma, e mesmo que Biden tome posse o mais normalmente que for possível, ninguém, por favor, imagine que essa crise vai acabar tão cedo. Em primeiro lugar, porque no fundo da crise está a perda de posição dos Estados Unidos no mundo, a sua ultrapassagem pela República Popular da China, a deterioração de vários aspectos da vida econômica e social do imperialismo estadunidense. Em segundo lugar, porque Trump teve 70 milhões de votos. E a base social do trumpismo se alimenta de duas causas fundamentais. A primeira delas é a degradação das condições de vida de uma parte importante do povo dos Estados Unidos. O American Way of Life virou motivo de piada para dezenas de milhões de moradores daquele país. Outra causa fundamental que alimenta o trumpismo é a inexistência de uma alternativa de esquerda independente, que não esteja sob hegemonia do Deep State nem da oligarquia financeira de Nova York. Parte do povo, indignado com a degradação, busca quem o defenda, busca quem fale em seu nome e, na ausência de uma esquerda independente, é atraído pelo discurso populista, extremista, neofascista, fundamentalista de Trump. O que nos interessa? Nos interessa que desta crise emerja uma alternativa. Nesse sentido, realmente o resultado da eleição na Geórgia foi uma boa notícia. Foi uma boa notícia porque foi resultado de uma mobilização imensa de uma parte da população que não comparece normalmente para votar. Porque é bom lembrar que nos Estados Unidos o voto é facultativo, como querem instituir aqui no nosso Brasil. Mas não basta o sucesso de uma mobilização pontual. Para que a esquerda dos Estados Unidos se constitua como uma força protagonista, capaz de disputar setores importantes da classe trabalhadora que estão sob hegemonia do trumpismo, é preciso que essa esquerda se organize num partido de massas independente. Os Estados Unidos, vamos falar as coisas como elas são, precisam de um partido dos trabalhadores. Um partido socialista, democrático e de massas. Mas para isso, a esquerda de lá vai ter que se livrar daqueles que não conseguem pensar o mundo sem alianças com uma parte da elite. História que nós aqui conhecemos muito bem. Se a classe trabalhadora dos Estados Unidos não conseguir construir uma organização independente, se a maior parte da esquerda dos Estados Unidos continuar abrigada no Partido Democrata, o que vai ocorrer é que a maioria do povo, a maioria da classe trabalhadora dos Estados Unidos vai continuar sendo politicamente hegemonizada por um dos dois setores em que se divide a classe dominante USA. De um lado, a quadrilha do Partido Democrata, hoje Deep State e capital financeiro. De outro lado, a quadrilha do Partido Republicano, onde brotou a revolução neoliberal de Reagan, braço eleitoral de Bush pai e Bush filho, ninho onde foi chocado o Tea Party e o trumpismo. Trumpismo que se aliou com vários grupos de extrema-direita, na sua maioria paramilitares fortemente armados, com simpatia nas forças armadas e de segurança pública que pululam naquele país como ratos no esgoto. Na invasão ao Capitólio,
Esses grupos deram suas caras abertamente. O que mais farão? Não sabemos. Por que continuam funcionando impunemente num país cujo aparato policial se demonstrou tão eficaz contra a esquerda, por exemplo, contra os Panteras Negras? Porque até certo ponto esses grupos são funcionais para a classe dominante dos Estados Unidos. Por isso, Patrick e ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, a pergunta, o que foi aquilo, deve ser respondido. Aquilo é mais um episódio da luta fraticida entre duas facções da classe dominante de uma potência decadente. Nessa luta, nós devemos torcer pela luta e torcer e apoiar, na medida que esteja a nosso alcance, todas as iniciativas que a esquerda dos Estados Unidos tome para se construir como força independente, autônoma, em relação à classe dominante daquele país. Isso inclui, evidentemente, que Trump seja devidamente penalizado, assim como essa malta de criminosos que invadiu o Capitólio. Aliás, é incrível a ingenuidade de um deputado federal brasileiro que tuitou, abre aspas, momento alto para quem defende a democracia, punição exemplar. Trump é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, como é Bolsonaro aqui no Brasil. Fecha aspas. O que foi a punição exemplar para esta ameaça ao Estado Democrático de Direito? Trump foi condenado? Não. Foi preso? Não. Foi empichado? Também não. O motivo da comemoração do deputado federal, que ele chamou de momento alto para quem defende a democracia, foi a suspensão da conta de Trump no Twitch. Convenhamos, a democracia, até a dos Estados Unidos, merece muito mais. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, gente, no próximo domingo está marcado o primeiro dia de provas do Enem. Há uma mobilização nas redes, feita pelas entidades estudantis, pelo movimento de educação, alguns partidos de esquerda, exigindo um novo adiamento. A gente vai escutar agora a companheira Gabriela Frison, que é diretora da UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. E a Gabi fala para a gente sobre esse assunto. Companheira, afinal, qual que é a posição das entidades e o que é que você tem observado que prevalece nesse momento entre os estudantes? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabriela Afonso Frison, tenho 18 anos, sou diretora da UBS e tô aqui para falar com vocês sobre o Enem, que é a grande pauta dos secundas nesse momento. Falta uma semana para a prova e recentemente a UBS lançou de novo a campanha do Enem. Estamos indo com bastante força no meio digital para que pelo menos se tenha condições de fazer um Enem seguro com protocolo de distanciamento social. Mas nem isso o MEC tem nos garantido por completo. A gente vê outros vestibulares como a FUVEST e de várias faculdades públicas que estão fazendo um plano de segurança biosocial muito mais completo para essa prova acontecer, ainda que não deveria sem a vacina, né? Sendo mais correto, não deveria acontecer, mas como a gente sabe que a situação é difícil e que depois de a gente ter adiado tanto a prova, já tem algumas faculdades que não vão aceitar a nota do Enem em função desse adiamento. Acho que parte dos secundas entende que a prova precisa acontecer, mas que precisa ter segurança, né? Então a FUVEST reduziu bastante o lotamento das salas, fez uma sala separada para os alunos poderem comer, porque é uma prova muito extensa de vestibulares. É impossível tu ficar lá do início ao fim sem parar para comer alguma coisa, para tomar uma água. Então, o Enem não está seguindo esse exemplo. O Enem está com 50% da capacidade das salas sendo usado. Não vai ter sala separada, as pessoas vão acabar tirando a máscara. Algumas salas não têm capacidade de ventilação. Então, o que a gente está vendo aí é mais um capítulo da história genocida do governo Bolsonaro e principalmente mais um capítulo do descaso,
do desprezo com os estudantes. Mas também, fazendo análise, né, precisamos considerar que foi um certo despreparo do movimento estudantil ter deixado, e da esquerda, né, de ter deixado que esse movimento se perdesse lá de maio do ano passado para agora, sendo que a gente sabia que esse problema ia chegar. Lá em maio a gente tinha uma movimentação muito forte, a gente conseguiu adiar, mas a gente não fez a pressão que devia ter feito para que esse adiamento fosse feito no Senado e na Câmara de Deputados, por meio daquela lei que estava em processo, né, de que o Enem não seria feito enquanto estivéssemos em estado de calamidade pública sanitária. E assim a gente talvez estaria seguro, né, se naquele momento tivéssemos aprovado a lei. Mas o governo Bolsonaro fez a sua jogada, disse que iria ceder à vontade dos estudantes e nós nos dobramos para isso e acabamos confiando novamente na palavra dele, que a gente já sabe que não vale de nada, né? E já sabia há muito tempo. Então, faço também a crítica, né, ao JS que gere a UBS, a forma como a gente tocou isso. Porque se toda vez que a gente trava uma luta, né, é considerado como uma vitória, já naquele momento, às vezes desestimula o estudante a perceber que ainda não acabou, né? Que tem muito mais luta para ser travada e que não era um ganho completo naquele momento. Foi uma micro vitória, mas a gente não ganhou a batalha. Então a galera se desmobilizou e aí agora, faltando pouquíssimo tempo para ter a prova de novo, nós tentamos mais uma vez garantir o mínimo de segurança para o estudante, mas sem muita esperança de que seja de fato adiado, porque já tem verba pública que foi movida para isso, as coisas já estão em andamento. Então, que isso sirva de aprendizado para futuras mobilizações, a gente não se enfraquecer, a gente continuar firme desde o início, sabendo que a vitória não vai chegar cedo, que a luta vai ser longa, mas que a gente tem que fazer ela. Não deixar as pautas de lado ao mínimo sinal de concessão do lado do governo Bolsonaro. E todo mundo que for fazer a prova, tenham muito cuidado, né? Então é isso. Tem muita luta pela frente. Um beijão e tchau. Valeu, Gabi. Obrigado, companheira. Gente, nesse 2021, nós vamos retomar, ou tentar pelo menos, algo que nós fizemos lá nas primeiras edições do nosso podcast, que é reservar um espaço para falar sobre cultura, falar de música, cinema, teatro e tal. Hoje, a gente convidou a querida companheira Rayane Andrade, que é professora de Direito lá da UEG, em Goiás. E a Ray vem falar para a gente de um filme lançado no final do ano passado. Se chama Soul, é uma nova animação da Pixar, da Disney, que está disponível nas plataformas e que tem gerado debates muito interessantes. E aí, Ray? Oi, pessoal do podcast A Esperança Vermelha, quem fala aqui é Rai, e eu vou comentar hoje para vocês um pouquinho do lançamento da Disney e da Pixar, que foi um presentinho de Natal de 2020, e é um filme que tem se tornado o filme da minha vida, pelo menos por enquanto, que chama Soul. Na versão brasileira, ganhou o subtítulo Uma Aventura com Alma. É um filme que é dirigido pelo Pete Docter e co-dirigido pelo Kemp Powers. O Pete que foi também o diretor do Divertidamente. Bom, o Soul ele vai trabalhar várias questões fundamentais. Eu acho que ele é um filme que se coloca muito na ordem do dia por conta da sua fácil relação com boa parte da classe trabalhadora no mundo. Soul se pretende a fazer debates existenciais e articula isso com o que é o dia a dia dos trabalhadores, né, e do que é aquilo que é lido como a nossa busca pela vida, o que deve ser essa busca pela vida a partir da doutrina liberal. Então eu acho que é um filme que causa muitas interpretações distintas, né? Mas basicamente Soul é a história de um artista de jazz estadunidense que tenta ganhar a vida como professor, e o filme começa a partir de um momento em que ele tem que fazer uma escolha, ou tocar a sua carreira artística ou, né, garantir a segurança de um emprego mais estável enquanto professor em uma escola pública
Acontece que o personagem morre quando ele está prestes a realizar o seu grande propósito da vida. E quando ele morre, ele vai para um lugar onde ele conhece almas jovens. E aí o dilema está posto. Ele passa a ser o mentor de uma alma que não quer encarnar, e ele é um sujeito desesperado para voltar para o seu corpo, porque ele estava prestes a realizar o seu maior sonho. E aí todo o drama se desenrola a partir daí. Acho que essa é a grande questão do filme para nós. É basicamente isso que trata o filme, o plot, né? E é bem engraçado porque ele vai colocar para nós o debate entre o que é propósito, o que é vida, para que nós estamos aqui, como que isso tudo funciona, o que é ser ou não realizado. Mas o que mais me chama a atenção é o processo pelo qual o filme traduz a ansiedade, que são dimensões que nos colocam, especialmente nesse processo do modo de produção capitalista que a gente se insere. Então eu acho que Soul é uma ótima pedida, foi um filme que me emocionou, tem uma trilha linda, animação perfeita e vale muito a pena para fazer reflexões profundas sobre a nossa estadia na Terra. Valeu, companheira, muito obrigado. Pessoal, essa foi mais uma edição do nosso podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança Vermelha, o primeiro deste ano de 2021. As edições seguem às segundas e sextas-feiras e é uma produção feita totalmente por meio de troca de áudios de WhatsApp com militantes espalhados por todo o país. Nos encontramos em breve, saudações petistas e até mais.